Olá pessoal, boa noite, bom dia. Não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas esse é o nosso último bate-papo de 2020. Todas as quartas-feiras nós temos feito o bate-papo e hoje nós estamos, não vamos fazer ao vivo, mas estamos gravando para na próxima quarta-feira será colocado no YouTube. Então, vocês possam acessar e assistir aí na próxima quarta-feira. Mas é muito bom estar de volta aqui. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o James, né? Ele é de Brasília, mora em Brasília, está passando uns dias aqui conosco, é primo da minha sogra, da Eliette. E ele veio conhecer aqui a região e uma parte da família que ele ainda não conhecia. E nós estamos tendo o prazer de recebê-lo e ele está hoje aqui como nosso convidado para esse bate-papo. Ele tem uma larga experiência na Igreja Batista, na área de música e tal, então vamos falar um pouco sobre esse momento que nós estamos, que é o Natal, essa época, o significado disso, o que isso representa para a Igreja, né, e para aquele que segue a Jesus Cristo. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos orar e em seguida nós estaremos conversando um pouco aqui com o James e falando um pouco sobre o Natal e sobre a nossa experiência como discípulo de Jesus Cristo. James, você ora aí? Sim. Pai de amor, nós te agradecemos muito por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa cidade Jesus. Tão agradável, nesse local, nesse recanto aqui tão agradável, na companhia do pastor José. Te agradecemos muito por essa oportunidade, por essa tarde bonita, por esse dia maravilhoso que tivemos e agora por esse encontro onde podemos trocar experiências, conversar um pouco descontraidamente e refletir na tua palavra também. Rogamos a tua direção, a tua orientação às nossas vidas em todo o tempo, com teu amor e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos aqui no Capinal, é um sítio, uma fazenda, um lugar muito agradável, né? E podemos aqui contemplar a beleza que Deus criou, essa natureza maravilhosa, perfeita. E é muito bom desfrutar disso e falar desse Deus, né? Que é um Deus que nós seguimos, acreditamos e confiamos. E queremos falar um pouco sobre essa nossa experiência de fé. James, dá uma palavra inicial aí, uma saudação à igreja, às pessoas que estão nos assistindo, que nos assistirão futuramente, né? Eu quero saudar os irmãos com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus Pai, e que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós estamos desfrutando de um pouco dessa luz aqui, que não se compara à luz que será no futuro. Mas estou muito alegre de estar aqui, de conhecer a parte da família que eu não conhecia ainda, e de ter a companhia do pastor José. Tive a oportunidade de cantar lá no culto de domingo passado, dia 13, e louvar o Senhor através de um hino e conhecer essa família maravilhosa, que eu tenho muito prazer, são os primos do coração, primos de sangue, um pouco distante, mas também tive a oportunidade de conhecer um pouco da obra da igreja, da sede ali, e do trabalho que vocês estão fazendo de grande significação e relevância aqui nesse local, anunciando o Evangelho e procurando de alguma maneira chegar junto a essas pessoas e trazê-las para o convívio da família de Deus. Ok. O James esteve agora em Ilhéus, no aniversário da Tia Zezé. Tia Zezé, e nós queremos mandar um abraço para ela, pelos seus 90 anos, né? Completou 90 anos, com toda a vitalidade. E se é uma pessoa que nós temos como referência de fé, né? Como
como uma pessoa que dedicou praticamente a sua vida inteira na causa do Evangelho, da obra. E é ela, e nós somos muito gratos a Deus pela vida dela, pelo Sim. seu chegar a essa idade de 90 anos com tanta consciência, tanta vitalidade e tanta convicção da sua fé, né? Fala um pouco E da com tua... uma família toda encaminhada nos toda caminhos do Senhor, integrada, tanto né? aqui na região da Bahia, quanto fora daqui, no mundo também. Como ela me falou quando tivemos a oportunidade de estar juntos em 2018, pela primeira vez que eu vim conhecê-la. Então ela disse, não, os ribeiros estão no mundo todo. E eu imagino que seja uma satisfação muito grande para ela ver toda a família, filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, engajado no Evangelho, na divulgação da Palavra de Deus e no empenho de salvar almas para Jesus. Tem vários pastores, né? Já Tem vários pastores, netos tanto dela. tanto na família direta, da parte dela, na ascendência, né? Quanto na descendência também. Pastor Abraãozinho Neto, e tem também irmão, tive a oportunidade de hoje ver um vídeo do pastor Samuelito, como a gente chama em família. Foi o celebrante do meu casamento. Ah, é? Eu vi... Há 27 anos atrás. Eu vi Samuelito há pelo menos uns 40 anos atrás, quando ele integrava a Força Pública de São Paulo, e fiquei muito feliz de vê-lo na comemoração dos 70 anos dele, a mensagem que ele mandou. Realmente é muito gostoso, a essa altura do campeonato, conhecer um outro lado da família que eu não conhecia. E ver que é uma família comprometida com o Evangelho, uma família batista por origem, por tradição, por raiz mesmo, né, defendendo os princípios e a doutrina batista. E é muito bom ver isso, muito bom mesmo. E isso ganha um significado ainda maior pelo fato de você conhecer uma parte da família que você não conhecia na época do Natal. Né? Também. Porque o Natal realmente é um tempo de muita confraternização, estreitamento de laços e tal. Fala um pouco sobre o Natal. O que você acha dessa celebração? Eu acho, apesar de que nós temos a consciência de que dia 25 de dezembro não tem realmente nada a ver com a data em que Jesus nasceu, mas é um referencial para nossa cultura, para a sociedade ocidental de uma maneira geral, em que nós podemos parar e refletir no presente que Deus deu aos homens pelo grande amor que ele teve, que começou com o nascimento de Jesus Cristo e prosseguiu na sua jornada até a morte. É uma época, para nós ocidentais, muito bonita por festejar o nascimento, a encarnação do Filho de Deus, a encarnação do próprio Deus, porque ele disse, eu e o Pai somos um, e pelo fato também de que nós podemos relembrar e mostrar ao mundo, olha, houve um nascimento que mudou a história, tanto que o calendário conta antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC. Então, realmente, foi um marco na história da humanidade o nascimento de Jesus Cristo. Assim como, para nós, os crentes, foi um marco a crucificação e a ressurreição dele. E o Natal é um momento em que nós podemos nos confraternizar como família de Deus e como família humana também, uma oportunidade de trazer para junto e proclamar o Evangelho aqueles nossos parentes que ainda não estão seguindo a Jesus Cristo. E é um momento muito interessante porque Deus prova o seu amor para conosco em que o fato de Jesus Cristo ter nascido, ter vindo ao mundo e a maneira como aconteceu. Eu fico imaginando como que deve ter sido para aqueles pastores lá de noite, tudo escuro, só tendo o céu como teto. De repente eles veem aquele coro celestial, uma coisa que deve ter sido espantosa e muito bonita, e eles não devem ter, o que está acontecendo? E até que vem um anjo e diz, olha, na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E vocês vão comprovar isso indo até lá. E eles, quando ouviram aquele coro, eles devem ter ficado arrepiados, porque é uma harmonia fantástica. E foram lá e encontraram, como diz
os evangelhos, né? Maria, José e o menino deitado envolto em panos na manjedoura. E os animais? E os animais ali, estábulo, né? E eles comprovaram, olha, aquilo que nos foi anunciado realmente aconteceu. E dali, mesmo de madrugada, eles já saíram para proclamar essa grande notícia que foi a salvação que Deus enviou ao mundo através da pessoa do nenenzinho Jesus Cristo. É o momento máximo da revelação de Deus ao homem, né? Eu estava assistindo um documentário essa semana sobre um especial de Natal e vi uma frase muito interessante, que diz assim que o homem quer ser rei, o rei quer ser Deus e Deus quer ser homem. Quer ser homem. Entendeu? Então Deus se revela de forma plena à humanidade, na sua essência, através de Jesus Cristo. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. E você falando dos pastores que foram guiados pela estrela, eu estava vendo essa semana também, eu gosto muito de astronomia, né? Sim. Não de astrologia, mas de astronomia. Sim. E dizem que vai aparecer agora, dia 20 e 21, a estrela de Belém, no horizonte, logo depois do pôr do sol. O momento máximo do brilho dela vai ser dia 21, que é aquela estrela que apareceu no nascimento de Jesus que guiou os magos, que é uma conjunção de dois planetas, Júpiter e Saturno, porque os dois ficam alinhados, aí né? o brilho é intenso. E só apareceu de 2000 anos para cá 4 vezes. Essa será a 4ª vez que vai aparecer. E eu estou curioso para ver, acho que eu vim para aqui no final da tarde para mim presenciar esse momento, né? E interessante é que Deus, como Senhor da história, como Criador de tudo que existe no universo e sustentador, ele movimenta todas essas peças ao prazer dele, porque ele é soberano, ele é absoluto, ele não tem que dar satisfação a ninguém, nem dar explicação, e ele produz esses eventos segundo a vontade dele para o propósito que ele definiu no coração dele desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, como Jesus falou em algumas passagens. Né? É o Salmo 18, não, Salmo 8, né? Que fala da criação, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Anuncia as obras da sua mão. Então, tudo está no controle dele, ele comanda tudo. Ele é o rei dos reis, né? E ele que governa todas as coisas. O homem querendo ou não, o homem se submetendo ou não, Deus é soberano sobre todas as coisas. Porque ele criou tudo. E interessante que a palavra dele é mais atual do que o jornal de amanhã. Exato. Do que o jornal de amanhã. Então, eu me lembro que quando eu era criança, quando eu era adolescente, saiu uma manchete nos jornais falando o que a ciência tinha descoberto acerca da estrela que guiou os magos. Porque achavam assim, mas uma estrela guiar os magos toda noite e tal. A ciência descobriu depois que aquilo ali foi possível e explicou aquele fenômeno que aconteceu há tanto tempo atrás, porque os magos não levaram um dia para encontrar Jesus. Exato. Eles vieram do Oriente durante meses, caminhando e seguindo aquela estrela que, pelos estudos deles, anunciavam que aquela estrela estava guiando para o local onde estava uma personalidade importante, que era o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. E a ciência vive o tempo todo tentando explicar Deus, né? Eu gosto muito daquela música que diz que ninguém explica Deus, né? Você crê, e a relação de Deus é uma relação de fé, é uma conexão espiritual, né? Não tem a ver com matéria, você não pode materializar Deus. É por isso que ele se encarnou num homem, Jesus Cristo, e Jesus foi essa manifestação da essência de Deus, por isso que ele foi tão significativo, tão importante na história da humanidade, né? E que ninguém existiu nem existirá igual a Jesus. Sim. Que seja tão profundo nos seus ensinamentos, tão intenso na sua espiritualidade, né? Tão pleno como Jesus, né? É o varão perfeito. Então, porque Deus estava ali atuando nele e se revelando ao mundo, inclusive revelando o seu plano eterno, porque é um plano de Deus
de eternidade a eternidade, desde o princípio. Deus criou tudo com um propósito e tem um propósito na existência e terá um fechamento dessa história, né? Conforme o Apocalipse relata e diz lá que finalmente depois Jesus governará e assumirá todo o comando e todas as nações, né? Se prostrarão diante dele. E adorarão. Por isso que eu digo assim, eu, graças a Deus, você, muita gente que está nos ouvindo já entendeu o plano de Deus através de Jesus, já reconheceu o sacrifício de Jesus Cristo e já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, portanto, voluntariamente, né? Com a razão, como Paulo diz, que deve ser racional a nossa relação com Ele. Então, nós já entendemos isso, já aceitamos, e isso para nós é uma honra e um privilégio muito grande. Tem muita gente que zomba, tem muita gente que rejeita, tem muita gente que desfaz. Eu estava vendo um carnaval, acho que foi no ano passado, aquele pessoal tirando aquela situação toda sobre Jesus, zombando. Mesmo essas pessoas que zombam, que tentam ridicularizar Jesus, muito embora eu entenda assim, isso não afeta em nada a minha fé e nem Jesus, que Jesus está muito acima disso, né? Eles podem até fazer o que quiserem, mas Jesus nunca será denegrido por conta de uma zombaria deles. Mas mesmo esses que zombam de Jesus, um dia vão se prostrar mesmo sem querer. E vão adorá-lo, é o que a Bíblia diz, né? Todos os reis virão, todos os nobres virão e se renderão a ele. Então eu digo assim, toda a humanidade, voluntária ou involuntariamente, terão que se render a ele e terão que adorá-lo, né? E é esse menino que nasceu há 2000 anos atrás, que está sendo celebrado hoje por todo o mundo, né? Principalmente o mundo cristão, celebra o Natal. E a gente, muito embora a Bíblia, ela nunca mandou celebrar o Natal, ela mandou celebrar a Páscoa, né? Mas o Natal nunca mandou. Mas a gente celebra pela alegria de ver Jesus ter nascido, né? Mas eu sempre digo assim, se Jesus tivesse nascido, vivido, crescido, se tornado um homem como se tornou, e não tivesse morrido e ressuscitado, de nada teria valido o nascimento dele. Paulo fala isso. De nada teria valido. Maneira. Então, no meu ponto de vista, no meu entendimento, o mais importante, claro que o Natal tem toda uma tradição, as crianças amam o Natal, foi criado todo esse encanto, né? Dos presentes e tudo mais, isso é bonito, isso une as pessoas, como eu falei no início, e é um tempo que as famílias se reencontram, se unem. Eu tenho 2 irmãos que moram fora do Brasil e vieram com todas as famílias dele, com esposa, filhos, e pela primeira vez, depois de muitos anos, nós vamos passar o Natal todos juntos, menos o meu pai, que faleceu há 2 anos atrás, né? Mas a gente está tendo esse privilégio de reunir a família toda de novo e de nos confraternizarmos, renovarmos as nossas relações, né, os nossos vínculos. Então o Natal tem essa magia, esse poder de fazer isso. Mas a Páscoa, ela tem uma importância que nenhuma outra festividade tem, né? Porque Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele diz assim, olha, eu estou dando uma nova vida para vocês. Eu estou dando uma nova chance, uma nova possibilidade. E só Jesus fez isso, ninguém mais. Interessante que na profecia do nascimento de Jesus, quando o anjo apareceu a Maria, ele falou, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, dos pecados deles. Né? Então ele ali já estava prenunciando e vamos dizer assim, proto-profetizando a morte de Cristo. Porque seria pela morte de um cordeiro imaculado, de alguém que viveu
a vida que os humanos vivem, na pele dos humanos, sentiu as dores, sentiu fome, sentiu sede, chorou de tristeza, né? Se compadeceu. Esse indivíduo não pecou, e seria através da morte de um cordeiro imaculado, porque é uma pessoa sem mácula nenhuma, que viria a salvação dos pecados. Então, eu acho muito interessante essa questão de que no anúncio, antes do nascimento, antes do Natal, já houvesse essa profecia. Olha, ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. E uma outra coisa que eu achei interessante também é que, provavelmente, a gente sabe que o Natal foi constituído como uma data histórica, uma data não cristã, não tem origem nas festas judaicas, nem há nenhuma, como o senhor falou, nenhuma citação na Bíblia do Natal, mas é pelo significado que tem de se lembrar, olha, houve um nascimento. A gente lembra da pessoa de Jesus, a cristandade, o mundo cristão, desde dos apóstolos, né, da igreja primitiva, lembra que existiu um Jesus, um Cristo, que teve nascimento, vida, morte e ressurreição. É uma história completa. Não adiantaria nada só citar a obra dele, os ensinamentos, os milagres, curas, etc., e a morte e a ressurreição, sem citar o nascimento. Peraí, quando que essa pessoa nasceu? E a única diferença que existe do cristianismo para qualquer outra religião é que o principal personagem, que é Cristo, ressuscitou. Outros não ressuscitaram. Não, os seus discípulos, seguidores, não têm história para contar depois que eles morreram. Ainda fica tudo na base da intenção. Mas o cristianismo não. O cristianismo tem um Cristo que morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressurgiu e provou que ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus, e ele ascendeu, não só ressuscitou, como esteve entre nós, e depois ascendeu aos céus com uma multidão de testemunha, né? E vendo ele ser recebido no céu. Então é realmente uma história que a gente precisa relembrar sempre, desde o início do nascimento. Né? E o anjo dizendo para aqueles que estavam vendo Jesus ascender: vai voltar. Vocês estão olhando, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. Ele vai descer. Então o próprio Jesus disse que vai voltar. E nós cremos nisso, nós como discípulos de Jesus e que crê na palavra dele, nós cremos que Jesus vai voltar e ele vai estabelecer, como ele mesmo disse, o seu reino, né? De paz e justiça, um reino que realmente vai consertar tudo isso que está errado, que está torto, né, no mundo. E o mundo está realmente numa situação deplorável em termos de subsistência, corrupção, né? devassidão, né? Quebra de princípios, de valores morais, espirituais. É uma corrupção completa e generalizada dos valores morais e éticos e dos valores da origem da humanidade. E o plano de Deus, né? Que a humanidade que Deus planejou e que Deus estabeleceu regras e princípios e valores para que essa humanidade fosse que representasse realmente a criação de Deus, né? Só que aí nós sabemos que houve uma ruptura nessa relação com Deus, e Paulo vai dizer que todos pecaram e separados estão da presença gloriosa de Deus, né? Então essa ruptura foi através dessa transgressão, dessa rebelião contra Deus, que pecado é rebelião, né? É uma atitude de rebeldia contra Deus. Isso afasta a pessoa de Deus, né? E por isso que a Bíblia diz, que Paulo fala que Deus estava ali em Jesus reconciliando consigo, resgatando, né, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu costumo, quando tenho a oportunidade de falar, dizer o seguinte: olha, aqui nesse mundo ninguém está incólume, está isento, está em cima do muro. Ou ele está de um lado, ou ele está do outro. Ou ele está do lado de Jesus, ou está do lado do inimigo.
Uma vez que Jesus disse que o mundo jaz no maligno, quer dizer, já está sepultado, está dentro, está completamente dominado pelo maligno, então todas as pessoas, porque o próprio apóstolo Paulo diz isso, uma vez que o pecado entrou através de um homem, logo todos os homens pecaram. Ao longo da história, já nasceu com a semente da desobediência que está no nosso DNA espiritual, vamos dizer assim. Então, a pessoa está no reino das trevas. Quando ela entende e aceita o plano de salvação e aceita que Jesus é o propósito de Deus para o nosso resgate, retirar desse mundo das trevas para um outro mundo de luz, que é o mundo de Jesus, então aí ela deixa de estar do outro lado da cerca, que é o lado do mal, e ela vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas, como falou o próprio Jesus, né? Exato. Então, ninguém está em cima do muro. Não, mas olha, eu não bebo, eu não fumo, não mato, não desejo mal a ninguém e tal. Não adianta, meu amigo, você está do outro lado se não está com Jesus, se não tem o carimbo dele no coração. Não basta ser bonzinho. Não basta ser bom. Não basta ser corretinho, santinho, fazer caridade, porque Paulo disse que a salvação não é pelas obras. Não é pelas né? obras. Ela é pela fé. E a fé pela é graça Jesus. de Deus. E a graça é o favor imerecido de Deus. Então ele oferece, você aceita ou rejeita. Quem aceita é salvo, porque Jesus pagou o preço. Né? Jesus cumpriu aquele sacrifício que seria nosso. Né? E quando na história bíblica lá do Gênesis, acontece a queda, né? Que a mulher come o fruto que Deus proibiu, dá para o homem, não come, e eles se escondem de Deus. E quando Deus surge lá no jardim e procura Adão, onde você está? Ah, Senhor, estou aqui. Aonde? Estou aqui, escondido. Mas Adão, tive por que medo. você está escondido? Ah, porque eu estou com vergonha. Né? Então, quando eles estavam sem o pecado, eles estavam livres. Conviviam com Deus com toda a pureza, né? Com toda a santidade. Mas quando o pecado entrou, eles se sentiram tão impuros diante da presença santa de Deus que eles ficaram com vergonha. E aí eles se escondem e tal. E aí o que Deus faz? Deus vai lá, mata um animal, tira a pele e cobre a vergonha deles, né? E aí esse episódio já está projetando para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que vai que ser tira morto, o pecado do mundo e que vai esconder o pecado, que vai anular o pecado, né? A vergonha do ser humano. Então é cheio de significado o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus. Não foi como muitos dizem, um lunático, um louco, né? Que surgiu na Palestina falando que era Deus, que era filho de Deus. Não foi, ele realmente é o Filho de Deus, e toda a história dele, de vida dele, como você falou, do nascimento até a sua morte e ressurreição, e por isso que ele precisava nascer, ser criança e viver todas as etapas. Paulo vai dizer que ele foi solidário com os homens, né? Com a humanidade. Ele resolveu viver todas as dores, todos os conflitos, todas as fraquezas, inclusive, do homem, né, do ser humano, para que ele falasse, olha, eu tenho a credencial para salvar você, para oferecer a você a solução do seu problema, que era a solução do pecado. E ninguém mais podia fazer isso. Aliás, não surgiu mais ninguém na história, não vai surgir que faça algo como o que Jesus fez. Ele é único, e por isso ele merece ser adorado, ser reverenciado, respeitado, né? E ser celebrado também do seu nascimento, toda a sua vida, como tem se feito há alguns anos. Eu tive um amigo há muitos anos atrás, que ele era pastor, inclusive, e ele dizia assim, olha, o evangelho é para pessoas inteligentes. Porque só a pessoa inteligente consegue entender a simplicidade do Evangelho, a simplicidade do plano de Deus e aceitar. Então eu achei aquela afirmação interessante dele. O Evangelho é
é uma proposta inteligente, é um plano inteligente para pessoas inteligentes. Porque é muito mais fácil aceitar essa simplicidade. Filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, falou Deus, né? Então, é muito mais fácil do que ficar se debatendo e tentando explicar toda a origem disso aqui a partir de uma explosão, disso, daquilo, e a raça humana de uma ameba, que é muito mais difícil explicar isso do que aceitar a revelação divina. E a mesmo criação, porque, né? Ficam criando teorias mirabolantes. Davi falou, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento declara as obras das suas mãos. É só a gente abrir os olhos e olhar em volta e ver quanta coisa que seria impossível para o homem fazer. E perfeita, rapaz. E os perfeita. organismos, quando a gente pega, eu não vou nem dizer do organismo humano, que é um universo paralelo, né? Tem um universo sideral e tem um universo intra-organismo, que quando a ciência começa a pesquisar e desvendar esse universo que é o ser humano, ela percebe que não sabe nada ainda, né? E seres minúsculos, microscópicos, nanoscópicos, algo tão perfeito que não podia ter surgido do nada isso. Só podia ter surgido de uma mente extraordinária, de uma mente criadora. Então, quando você vai para o oceano, você vê a diversidade de seres. Eu, quando venho para aqui, eu fico ali observando no final da tarde, os passarinhos se aninhando, e ali de meio tem um. Nós acabamos de ver ali a casa do João de Barro, que, assim, coisas tão perfeitas que a gente não pode... É só um louco para achar que isso surgiu do nada. Eu vi lá em Brasília, a gente tem a oportunidade de conviver diretamente com a natureza, né? Tem muito João de Barro lá, tem muita coruja. E uma vez eu passando por um lugar, fazendo caminhada com uma amiga minha, né, percebi um João de Barro fazendo a casa dele. Os dois, né? E trazia o barro e ia colocando ali, o outro trazia e tal, e eu fiquei impressionado como que... Gente, quem ensinou esse camarada? E Deus arguiu Jó, né? Sobre isso. Vem cá, quem foi que ensinou o Leviatã a nadar? Quem foi que ensinou esse? E arguiu Jó falou assim, realmente eu não sei. O passarinho, eu tive a oportunidade de ver, através de um vídeo, o passarinho formando o ninho dele com um graveto. Quando você vê o ninho pronto, você diz, peraí, como é que alguém conseguiu fazer isso? E quando você vê ele, a partir do primeiro graveto, conseguindo dar um jeito lá para poder, usando só o bico, e ele consegue juntar 2 gravetos e depois ele vai trazendo mais um e coloca uma folha. Mas quando ele começa a gênese desse ninho aí, é uma coisa impressionante. Você diz, peraí, é impossível. O homem poderia criar um animal, alguma coisa que fosse fazer uma coisa dessa? Não. É só a mente perfeita de Deus e o propósito perfeito de Deus para fazer isso. E tantas outras coisas, a coruja que cava o ninho dela no chão, né? O quero-quero também. De manhã cedo, aquela sinfonia de pássaros saudando o novo dia que está começando, cantando, louvando a Deus, está louvando a Deus. Porque é o que eles conhecem de poder sobre eles, né? Inclusive tem um salmo que Davi fala isso, que mostra como que Deus cria e sustenta tudo. Eu não estou lembrado agora o número do salmo. E ele diz que quando Deus esconde o rosto, eles ficam perturbados e eles sofrem. Aí quando Deus vem e contempla a necessidade deles, eles se alegram. Achei esse salmo interessantíssimo, né? Mas é muito... a maravilha de Deus, e para nós que cremos, tem um significado todo especial, das obras dele, né? Eu gosto muito dessa poesia do apóstolo Paulo. É um poema que ele coloca aqui no meio do livro de Romanos, capítulo 8. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, né? Quem, né? Deixa eu ver qual é o versículo aqui. Acho que é o Cântico de Vitória. Não, não é Cântico de Vitória, não. É no finalzinho do capítulo.
Acho que é... Mosquitinho chato aqui. Já deu 35 minutos. Né? Ok, mas é isso. E ele diz assim, ó, aqui no verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então esse foi o propósito da vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. E é isso que nós celebramos. Nós não celebramos uma festa, para a gente não é mais importante a troca dos presentes. Para a gente é importante lembrar o que aconteceu há 2000 anos atrás, ali na Palestina, naquela manjedoura, né? E todos tentaram, o rei tentou anular esse plano de Deus, né? Através daquela matança das crianças. Só que Deus, como ele diz aqui, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele protegeu aquela criança, porque aquela criança realmente tinha um propósito inigualável, né? Extraordinário na vida de cada pessoa. E é interessante que Paulo diz que quando Jesus morreu, ele desceu até as profundezas da terra, né? Até o abismo. Você vê como a justiça de Deus é tremenda. Ele foi lá para dizer aos que morreram sem conhecer Jesus, dá a eles a oportunidade de serem salvos e de conhecer a consumação do plano de Deus, né? Através de Jesus. E nós hoje temos esse privilégio de ter nas nossas mãos toda a história contada em detalhes, né? Conforme Lucas fala lá no primeiro capítulo, depois de investigar minuciosamente, checando todas as coisas, eu passo a relatar o que eu vi e ouvi acerca dessa história, né? Desse homem Jesus. Então, é inquestionável, é inigualável a história de Jesus e a história do nascimento dessa criança que mudou e transformou a história, que dividiu a história, que transformou a minha vida e transformou a sua vida. Você pode falar um pouquinho da sua experiência de conversão e com Jesus? Bem, eu nasci num lar cristão, um lar que professa a fé em Jesus Cristo. A minha mãe foi, de certa forma, uma missionária, que ela estudou e se preparou para isso. Meu pai era um trabalhador da secular exemplar, um profissional de primeiríssima qualidade, que me inspirou muito. Eu tive a oportunidade de uma vez escrever uma carta para ele, eu morava fora do Rio, contando a minha admiração por ele, pelo fato dele ser um homem direito, um homem que procurava fazer tudo de maneira correta. E fui ensinado nas escrituras desde criança, na igreja, mas teve um determinado momento, aos 9 anos de idade, que eu senti numa pregação que o pastor da igreja fez, num domingo à noite, eu fui incomodado, eu senti a necessidade de tomar uma decisão. Eu fui para casa naquela noite, morava perto da igreja, acabou o culto, despedimos, e eu lembro que quando eu fui dormir, aquela mensagem estava batendo na minha mente, as coisas que ele falou, particularmente no final, na conclusão, e eu senti a necessidade, com 9 anos de idade, de tomar uma decisão. E aquilo ali foi passando a semana e eu naquela, não digo uma angústia, mas sentindo dentro de mim que eu precisava tomar uma decisão. Aí então eu fiz uma oração, tomei aquela decisão, eu aceito Jesus como meu Salvador. E aí fui conversar com o pastor no domingo. Aliás, na quarta-feira, culto de oração, aí eu fui conversar com ele. Acabou o culto e tudo, e aí minha mãe me levou e contou para ele, olha, ele estava querendo, o James estava querendo conversar com o senhor sobre tal. Eu contei para ele que a mensagem, ele ficou admirado de ver que pela minha
tenra idade, eu senti a necessidade no meu coração, lá no meu íntimo, eu reconheci que eu não estava no reino de Deus naquele momento. Eu tinha aprendido muitas coisas, sabia muitas passagens da Bíblia de cor, porque fazia parte dos embaixadores do rei, então decorava textos bíblicos e no culto doméstico lia a Bíblia e tal. Então eu estava muito inteirado acerca das Escrituras, né? Mas eu senti que havia necessidade de eu tomar uma decisão para poder então adentrar ao reino e me sentir agora um cidadão do reino dos céus. E aí o pastor ficou muito feliz com aquilo ali, orou, agradeceu a Deus, pediu orientação para a minha vida. E no dia 30 de março de 1965 eu fui batizado. Aí o batismo por imersão. Olha, teve a profissão de fé, muitas perguntas foram feitas, porque naquela época, mesmo as crianças recebiam perguntas dos membros da igreja sobre professar a fé, né? Professar a fé, né? E aí, lá no batistério, com a mão assim, o pastor segurou aqui, falou: irmão James Ribeiro de Andrade, o irmão crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, creio. Pois perante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, dentro da água. Quando eu levantei, eu já senti que eu já era como diz Paulo. Quando eu levantei ressuscitado para o reino do Filho de Deus. Eu sempre digo, quando eu vou batizar alguém, você vai perceber, na hora que você entrar e sair da água, a mudança radical que aconteceu na sua vida por dentro, né? Não é nem por fora. Você vai sair a mesma pessoa por fora, mas por dentro você é uma nova pessoa. Você não vai virar um santo, não vai ter uma auréola aqui na cabeça. É um novo nascimento. Paulo fala que no batismo nós somos feitos novas criaturas, né? Então, o novo nascimento, a importância disso. Não basta apenas confessar Jesus, mas o batismo é uma confirmação da sua fé. É um testemunho. Uma identificação. É uma identificação com o que Jesus fez, com o sacrifício dele. Porque representa morte para o mundo, morte para o pecado e nascer de novo para Deus, né? E isso é fundamental e é tremendo, né? E eu fico muito... São dois momentos que eu me emociono muito ainda, apesar de fazer já há vários anos, mas toda vez que eu faço eu me emociono e fico muito tocado. Quando eu ministro a ceia e quando eu realizo o batismo. Porque quando eu realizo o batismo, eu vejo ali uma pessoa nascendo de novo. E ela se identificando com Jesus. E eu vejo Jesus ali na vida daquela pessoa. Quando eu ministro a ceia, eu vejo ali o que Jesus fez por mim. Né? Até que ponto ele foi capaz de ir, né? Para me dar essa nova vida, para garantir essa nova vida. É aquilo que ele mesmo disse, que Paulo disse que nós somos selados com o Espírito Santo, que Jesus disse que mandaria e mandou o Consolador, né? Então, esse Espírito Santo passa a habitar em nós a partir dessa experiência da conversão, não do batismo essencialmente, mas da conversão. O batismo é uma confirmação, né? E aí, o versículo que eu gostaria, nós já estamos aqui já no final, que eu gostaria de encerrar é João 1,9, né? Aliás, 1,12, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu quem? Jesus, né? Então, você que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir futuramente, e que já ouviu falar muito de Jesus, ou que nunca ouviu falar, mas que gosta do Natal, gosta dessa celebração, e às vezes você celebra com outros motivos, por outras razões, com outras motivações, eu gostaria que você pensasse, a partir de agora, no real significado do Natal, e naquele que realmente faz o Natal fazer sentido, né? Que é esse Jesus que veio ao mundo e entregou sua vida. A partir do seu nascimento, a vida dele foi toda dedicada para esse propósito
da redenção da humanidade e de reconciliar o homem perdido com Deus. Transformar esse homem que foi a criatura no Filho de Deus, e isso é empoderamento, é o que eu entendo aqui em João 1,12, né? Isso é que é o verdadeiro empoderamento. Todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de ser. Então, é poder, ser filho de Deus é ter poder. Né? E nós estávamos conversando ontem, em casa, quando estávamos almoçando, e o James contou uma experiência muito legal de uma pessoa que estava enferma e foi na igreja, pediu oração. Repete para a gente resumidamente. Resumidamente. Tem um grande amigo que mora lá em João Pessoa, e ele me contou agora recentemente que certa vez ele estava retornando de um trabalho, de viajar, e lembrou que havia uma série de conferências na igreja de um amigo dele para a qual ele foi convidado. E ao chegar lá, o pastor já tinha começado a pregar, ele adentrou ao templo e sentou no último banco e ficou quietinho lá para não atrapalhar a mensagem. Mas o pastor, de repente, ele parou a mensagem e disse assim: olha, está aqui uma pessoa que tem um problema na panturrilha esquerda e ela não consegue isso, ela sente dores e tal. Eu gostaria que essa pessoa viesse aqui à frente para que eu pudesse orar por ela. Ele achou interessante porque ele tinha esse mesmo problema, mas quando o pastor falou, ele achou que o pastor estivesse falando de alguém conhecido da igreja, e ele ficou aguardando para ver quem seria a pessoa que teria o problema semelhante ao dele. Como não apareceu ninguém, ele se levantou e foi lá. E aí o pastor, depois de insistir, né, ele se levantou e foi, porque o pastor falou assim: olha, gostaria que essa pessoa viesse porque eu parei a mensagem e Deus pediu para que eu orasse por essa pessoa. Aí ele foi, chegou lá, o pastor se identificou com ele, conversou rapidamente para obter informações, se ajoelhou, colocou a mão na panturrilha dele e orou uma oração muito simples. Ó Deus, essa pessoa está aqui com esse problema, o Senhor me indicou e eu quero lhe pedir que o Senhor cure ela, em nome de Jesus, amém. Acabou. Ele se levantou, voltou para o banco, e quando acabou o culto, que o amigo perguntou: e a dor? Ele: dor? Que dor? Ele disse que na hora que ele retornou para o banco, ele já não estava sentindo mais dor nenhuma e nunca mais ele teve dor nenhuma. E foi uma oração simples, não foi uma oração profética, que vai curar, nada disso. Então, Deus faz coisas maravilhosas e não precisa de alarde nenhum. De firulas e tal, é simples. A relação com Deus é simples. Olha, Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É isso que Jesus fez. É isso que ele fez na vida desse homem, que com oração simples, como de um filho que tem o poder de Deus, né? Orando por ele foi curado. E é assim que Deus pode fazer na sua vida. Nós vamos encerrar esse bate-papo orando por você, colocando a sua vida diante de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, se você está com alguma enfermidade, alguma angústia, alguma tristeza. Essa pandemia e essa quarentena tem gerado um sentimento de muita tristeza nas pessoas, né? E às vezes até depressão. Eu não sei se esse é o seu caso, mas eu quero dizer que Jesus é a alegria dos homens, né? E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos que esta alegria de Deus encha a tua vida, encha a tua casa e te restaure e te cure com essa simplicidade. Porque é pelo poder de Deus, não é pela capacidade do homem, é pelo poder de Deus. Você quer orar por essas pessoas? Eu gostaria só de encerrando, assim como o senhor fez a citação de que no início de Lucas, do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele falou: olha, depois de fazer todos esses levantamentos, eu agora vou ouvir as pessoas que conviveram com Jesus na época. Ele passou então a narrar o que aconteceu desde o nascimento de Jesus, com mínimos detalhes, né? Mínimos detalhes. Da mesma forma, o apóstolo João, quando encerra o seu evangelho, no seu livro, ele diz: muitos outros feitos fez Jesus.
E se fossem escritos, não caberiam em nenhuma quantidade de biblioteca do mundo. Exato. Mas estes que estão aqui foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, tenhais vida eterna. Então, a revelação, o Evangelho, escrito pelos 4 apóstolos, é o suficiente para mostrar quem é aquele Jesus que nasceu lá na estrebaria, em Belém, não teve lugar de palácio, nem estalagem, nada, nasceu numa estrebaria, mas ele é a pessoa mais importante do mundo e deu a vida dele por nós, nos resgatou do reino das trevas e está pronto para nos receber no céu para a vida eterna com ele. Cumpriu a missão de maneira completa, né? O sacrifício único, perfeito e definitivo é Jesus, né? Você ora então? Oramos. Ó Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. E santificado seja o nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém, Senhor. Nós te agradecemos muito por essa oportunidade, por esse entardecer tão lindo que nós podemos testemunhar aqui e aproveitar essa oportunidade para ter uma conversa tão gostosa, tão agradável sobre o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, o significado desta data que nós comemoramos por tradição, mas por também memória daquele que veio ao mundo, da tua encarnação para nos salvar e para cumprir toda a lei de Deus e para cumprir o teu propósito de morrer na cruz do Calvário. Amém. E derramando o seu sangue limpar os nossos corações. Amém. Dos nossos pecados e nos resgatar das trevas para o reino dele. Agora nós queremos te rogar a favor dessa pessoa que está assistindo esse programa, que ouviu isso, ó Deus, e que está num momento de dificuldade ou não está no momento de dificuldade, mas que sente que precisa tomar uma decisão na sua vida. Amém. Que lado que ela deve seguir. E a decisão correta é a decisão ao lado de Jesus Cristo. Nós queremos te pedir agora que o Senhor abençoe essa pessoa, dê a ela coragem, disposição, dê a ela fé para tomar essa decisão ao lado de Jesus, em nome de quem nós oramos e entregamos a vida dessa pessoa. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós agradecemos por você estar aqui nos assistindo, que essa palavra e o que nós conversamos aqui seja de edificação para a sua vida. Então nós desejamos a todos um bom Natal, que você realmente se reúne com a tua família, renove os relacionamentos, conserte, se há alguma intriga, alguma rusga, alguma coisa, reconcilie com o seu familiar, com seus amigos, porque Natal é o tempo de reconciliação. Nós desejamos um bom Natal para você e que o próximo ano seja um ano realmente do mover de Deus na sua vida e que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre toda a sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus. Boa noite.